Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Lana do canal Lembrancinhas para Dar e Vender e hoje eu vim aqui conversar com vocês, mostrar a minha trajetória toda no artesanato e como que eu cheguei até aqui, que é vendendo, fazendo e sendo especialista em lembrancinhas. Como todas as pessoas que começam com artesanato, comigo não foi diferente, não. Lá atrás, quando eu era criança ainda, eu tive as minhas primeiras aulas de artesanato com a minha avó, que gostava muito, fazia tudo que era artesanato. E aí ela começou a me ensinar a fazer crochê, um pouquinho de crochê, um pouquinho de tricô. Ela fazia muita coisa legal, uns chinelos, eu lembro que ela fazia chinelos para vender, sempre vendendo alguma coisinha. E naquele clima eu fui aprendendo a fazer todas essas coisas. Entrei num curso de fazer flores em tecido, lá muito tempo atrás. Eu aprendi a fazer flores em tecido, com cetim, e eram umas coisas assim meio diferente, que eu gostava, mas não era aquela coisa que eu amava, né? Fazer, mas sempre mexendo, fazendo alguma coisinha manual. O crochê, eu acabei fazendo muitos panos, tapetes, muitos tapetes e coisinha para casa. E aprendi a fazer aquelas correntinhas, ponto alto, ponto baixo, mas também não era uma coisa que eu amava fazer. Aí, com 16 anos, eu casei, tive meus filhos, meus 3 filhos, eu tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E fui também fazendo cada coisa. Fazia com artesanato algumas coisas, outras coisas não eram artesanatos, eram vendas de roupas, vendia roupa de criança, vendia muita coisa manual, tipo eu fazia panetone eu fiz para vender, fazia chocolate, ovos de Páscoa, fazia muita coisa manual. Chegou uma época que eu fazia, vocês sabem aquelas peruas que vendem as coisas na rua, doce, bolo, bolacha. Aí eu fiz uma parceria com a pessoa que tinha essas peruas que vendiam nas ruas, e aí comecei a fazer torta, rosca, bolinho. Fiz bastante tempo isso para vender. Ou seja, sempre eu estava fazendo alguma coisa que me trouxesse renda, porque eu tinha que cuidar das 3 crianças, mas eu não queria ficar sem ganhar dinheiro. Logicamente que meu marido mantinha a casa com todas as despesas, mas eu não queria ficar sem ganhar o meu dinheiro. Então eu sempre ia atrás de fazer a minha renda de uma forma ou de outra. Aí eu comecei a fazer, em parceria com uma amiga minha, bijuteria. E aí foi até bastante tempo que eu fiquei fazendo bijuteria. Só que nós só produzíamos. Para vender as bijuterias, nós tínhamos outras pessoas que faziam a venda das bijuterias. E a gente ficava com as crianças do lado fazendo as bijuterias a tarde toda. Todos os dias nós nos reuníamos e começávamos a fazer as bijuterias. Só que isso daí também não foi muito tempo para frente, né? Aí eu sempre querendo me aprimorar em alguma coisa, falei, não, o negócio então é estudar. Eu fui estudar, só que eu fui estudar enfermagem. Eu fui fazer um curso de enfermagem
e estudei por o tempo lá, os 4 anos que era o curso, só que também aí começou o estágio nos hospitais e não era o que eu queria fazer. E aí, gente, eu me decepcionei muito com a parte mão na massa do hospital, que não era jamais o que eu queria fazer. Ver gente morrer não era a minha praia, né? Eu, assim, adorava fazer a parte teórica da enfermagem, mas na hora que eu cheguei no estágio nos hospitais, era angústia em cima de angústia. Eu acho que tem que ter, você ter nascido para aquilo. Eu adorava, sim, ver a parte teórica, mas chegava, eu morria de dó das pessoas, eu ficava muito angustiada. E na época que eu fiz a parte da enfermagem, estava começando a AIDS. Aquilo ali, eu chegava em casa todos os dias desesperada, de medo de ter pego, né? Porque você mexe com sangue toda hora e eu não sabia bem ainda como que era o contágio. E aquele medo também de não saber mexer com, saber lidar com os pacientes. Olha, resumindo, não queria. Quando eu acabei me formando e quando eu me formei, eu vi que não era aquilo que eu queria também. Aí, gente, eu falava, ai não é possível. Eu vou fazer um curso, é demorado para fazer esse curso e quando eu chego no final eu vejo que não era aquilo que eu queria. Bom, logo depois desse episódio do curso, eu acabei arrumando emprego numa grande empresa de TV por assinatura e por lá eu fiquei por 12 anos trabalhando. Inicialmente eu comecei a trabalhar como recepcionista e fui subindo e cheguei no cargo de supervisora de atendimento. E por ali eu fiquei 12 anos. Mas também era uma coisa que eu amava fazer o que eu fazia, né? Trabalhar no que eu fazia. Só que eu já estava esgotada, porque eu tomava conta de muitas pessoas, eu gerenciava e supervisionava muitas pessoas ali e eu também já estava esgotada. Nesses 12 anos, eu sempre ia atrás de trabalhos manuais, mas como hobby. Nada, logicamente, nada como renda, porque eu estava trabalhando, né? E aí eu não queria renda, eu só queria hobby. Mas o meu hobby era fazendo os meus tapetes de crochê, né? Fazendo as minhas... qualquer coisa, vamos se dizer assim, as festas dos meus filhos, todas eu que fazia. As festas de qualquer pessoa da família, eu que fazia. Vou decorar, vou fazer lembrancinha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá bom. E acabei saindo com 12 anos de empresa e eu saí e abri uma loja de roupas. Falei, agora eu vou trabalhar como empresária, vou empreender. Tudo bem. Abri uma loja de roupas e aquela coisa de ficar esperando um cliente entrar na loja também era uma loucura para mim. Eu não aguentava isso. E na época não tinha internet ainda, estava começando, era 2010, 2009. Não, quando eu abri a loja era 2007. 2007, quando eu abri a loja e não tinha muita internet, estava começando a internet, né, nessa época. E
eu tinha um computador na loja e só, até para esperar as clientes entrarem, né? Eu ficava muito no computador e vendo toda a parte de artesanato, sempre indo para o lado do artesanato, sempre indo para o lado do artesanato e vendo as pessoas que estavam começando a fazer e como que eu ia trabalhar com isso, e eu pensando, sempre pensando. Aí começaram a chegar os meus netos. Primeiro, eu fui vó com 45 anos, a primeira vez, só que esse meu neto é inglês, então ele não nasceu aqui no Brasil, então não teve assim muita coisa como que eu ia fazer uma lembrancinha para ele, como que eu ia tratar de... Essa parte de artesanato não foi muito ainda exposta para mim. Mas no meu segundo neto, que foi o Pedro Gael, e ainda era da minha filha, que morava perto de mim, foi assim onde eu mergulhei em toda essa parte. Eu vou decorar o quarto, eu vou fazer os quadrinhos de maternidade, eu vou fazer as lembrancinhas do nascimento. Foi assim, fantástico nessa parte. Aí chegou a minha neta, a Rafaela, do meu filho, que também morava aqui na minha cidade. Aí, menina, eu decorei o quarto dela, logicamente com a permissão da minha nora, né? Porque não era uma coisa assim que eu falei para ela, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não. Ela me deu uma carta branca e eu fui lá fazendo as coisinhas do jeito que ela queria. Mas aí eu fui soltando as minhas ideias, as minhas habilidades em trabalhar com isso, né? Aí chegou nas lembrancinhas de maternidade dessa minha neta, eu fiz uns vasinhos com flores em tecido que ficaram muito lindinhos. E aí um perguntava, quem que fez? Outro perguntava, quem que fez? E eu ficava toda animada, né, com essa situação. Quando eu tinha a loja mesmo, essa loja de roupas, eu comecei a divulgar. E como eu fazia tudo assim na loja, eu ficava lá atendendo as clientes e no meu tempo ocioso da loja eu ia fazendo esses quadrinhos de maternidade, as lembrancinhas, tudo eu levava os materiais para a loja e confeccionava lá, né? E nisso chegavam algumas clientes, que lindo, você faz, você não faz, você faz para vender? Eu falava, faço. Nem fazia ainda, né, gente? Aí começaram algumas encomendas aí. Dentro da loja ainda, eu comecei a fazer para algumas clientes esses quadrinhos de maternidade, que seriam os porta-maternidades, ou quadrinho para o quarto dos bebês, mas ainda assim, muito amadoramente. E eu comecei a fazer. Quando foi em 2009, 2010, eu já não aguentava mais essa loja. Não era minha praia, definitivamente. Eu ainda aguentei 4 anos a loja. E eu vendi a loja, fui para casa e só pensando, o que eu vou fazer agora? Como eu tinha toda essa vontade, toda essa habilidade para mexer com algo artesanal, eu pensei e falei, eu vou abrir uma loja na internet. Aí já começou, né, a internet a ser a minha praia. Ótimo, eu abri uma loja no Elo7, que eu tenho até hoje, essa loja, que chama-se Lana Lembrancinhas.
E aí, lá eu comecei a vender algumas coisas para decoração de quarto, mas eu fui mais pro lado de festas infantis. Nessa trajetória aí que eu comecei, aí eu fui começando a testar o que eu ia fazer, mas tudo que eu testava eu colocava na loja. E começaram a vir pedidos. E eu nem fazia nada de propaganda, nada disso. Eu comecei a fazer só colocando lá no Elo 7, que é até hoje que eu tenho essa loja no Elo 7. E eu comecei a fazer enfeites em feltro, enfeites de maternidade, Primeiro eu comecei a fazer enfeites para maternidade, para quarto de criança, como bichinho, bichinho safari, bichinho da fazendinha, tudo no tamanho para enfeite. E depois eu pensei, é melhor fazer então para decoração de festa. E eu comecei, tava muito na época aquela galinha pintadinha, muito. Aí eu comecei a fazer umas galinhas que eram de centro de mesa. As mães ficavam muito loucas com essa galinha, eram mais ou menos de 20 centímetros, se eu não me engano, 25 centímetros, e eu comecei a colocar essas galinhas no Elo 7 e vendi muita galinha pintadinha como centro de mesa. Aí eu falei, então eu vou fazer centro de mesa de outras coisas. Eu comecei a colocar uns vasinhos, eu fiz muitos vasos de cerâmica, que eu comprava o vaso de cerâmica normal, punha folhas artificiais dentro e fazia os bichinhos como leão, tigre, girafa, agarradinha no vaso, e eram os centros de mesa. Ficava muito lindo. E nisso eu vendia e despachava por Brasil inteiro, como esses centros de mesa. Fiz muito desses centros de mesa como lembrancinha, porque no final da festa os convidados levavam como lembrancinha esses vasos de bichinhos, né? Até chegar o 1 ano dos meus netos. Quando chegou a festinha de 1 ano dos meus netos, eu fiz muita coisa de lembrancinha e também de centro de mesa. Da minha neta, eu lembro que eu fiz também uns vasinhos porque o primeiro ano de festa dela foi de boneca no jardim, boneca de pano no jardim. Aí eu fiz os vasos com as flores em tecido e a pessoa depois podia usar os vasos para ela colocar violeta, aquela calachuê, e ficou muito lindo, ficou muito legal. E nisso eu fui testando o que saía mais, o que era melhor, até eu chegar nas decorações de festas infantis. Tudo em feltro, tudo em tecido. Sempre eu trabalhei com feltro e tecido. E nessas decorações para festas infantis, aí eu comecei a fazer todos os temas, todos os personagens, todos em tamanhos maiores, chegavam a 30, 40 centímetros,
e com o suporte para ele ficar de pé. Então todas as mesas que eu fazia decorada eram com os personagens da festa. E nisso eu fiz muito também, muitos personagens, muitas bonecas. Eu fazia muita princesas, todas as princesas. E nisso eu via que era muito trabalhoso, mas eu vendia muito, tanto fora de... Eu moro em Ribeirão Preto, numa cidade no interior de São Paulo, tanto eu vendia para minha cidade, mas a maior parte era fora da minha cidade, e vendia muito por correio, mandava muito por correio. E nisso eu comecei a pensar numa forma de trabalhar só com uma coisa. Voltei para as lembrancinhas. Agora não voltei para centro de mesa. Eu voltei para as lembrancinhas mesmo de festas infantis. Porque as lembrancinhas você pode vender para todos os tipos de eventos. Só que aí eu foquei total nas festas infantis. E nisso eu fui aprimorando. Eu comprei uma prensa e eu comprei como que chama? A impressora. A impressora e a prensa, porque eu falei, a minha personalização vai ser com sublimação. A minha ideia era essa, fazer a sublimação para personalizar as minhas lembrancinhas, que era aonde eu achei que ficavam a imagem da personalização ficava super nítida e super legal para você personalizar. Até onde eu cheguei a personalizar e fazer estas lousas. O que são essas lousas? As crianças riscam nessa parte, desenham nessa parte com o giz que vai colocado 3 gizes aqui e o apagadorzinho vai aqui. E isso daqui é o meu carro-chefe. Esse daqui é a minha lembrancinha que eu mais vendo. Olha aqui, gente, o tanto de lembrancinha que tem aqui. E isso daí hoje é a minha maior fonte de renda de lembrancinhas. E eu não tenho só esse tipo de lembrancinha, não tem só as lousas. Eu faço hoje estojo, mochilinha, mas tudo de uma forma muito rápida de fazer. Nada de aquela coisa demorada e aquela coisa que não tem um retorno. Isso daí são as lembrancinhas que eu mais faço hoje. São as lembrancinhas que eu mais vendo. Essa lousa é a minha maior fonte, que é onde sai muito. Então, é o que eu vim hoje falar para vocês. Hoje eu vim mostrar para vocês a minha trajetória com o artesanato, aonde eu trabalho demais com essas lembrancinhas. E eu vou voltar aqui para mostrar para vocês um passo a passo como que é que eu cheguei até aqui e mostrar para vocês que é possível viver disso. Então hoje eu posso falar com muita segurança que eu vivo das lembrancinhas, eu vivo com essa parte de lembrancinhas infantis. Um nicho que eu trabalho lembrancinhas infantis,
Mas existem milhares de outros nichos. Se você quiser, por exemplo, trabalhar com lembrancinha só para casamento, ou só para nascimento, só para festa infantil, que é onde eu trabalho, você tem total liberdade de você fazer isso e você sabe que você pode ter um rendimento ótimo nessa parte. Mas aí nós vamos conversar numa outra oportunidade com um outro vídeo que eu vou passar para vocês. Hoje eu vim mostrar só como que é possível trabalhar com essa parte de lembrancinhas, tá bom? E um beijo para vocês, fiquem com Deus e que a gente vai se falando, tá bom? Um beijo!